Não basta dominar o que aprendemos na faculdade. O futuro vai exigir dos advogados uma atuação transversal, adaptável e integrada a tecnologias que ainda nem conhecemos por completo. E mais, o Diversity Lab baseia suas ações em dados e estudos científicos, buscando entender como os vieses podem afetar as decisões e como podem ser removidos para criar ambientes mais justos. Tratamento igual, oportunidades iguais e acesso igual na advocacia. Gesto de gestão. Olá, que bom que estamos juntos aqui neste podcast que eu amo fazer. Louco foi o André de ter me convidado para participar. Agora você não sai mais, né? Já vamos deixar no ar registrado. Quer dizer, ô Dani, tá chegando a renovação do nosso contrato, Esperamos né? que sim, quase no fim do ano, né? Esperamos e começamos a pensar nisso já. A gente já tá em outubro. Ó, nós estamos um pouquinho antes do Dia das Crianças. Quem sabe ele toca o coração dele. Daniele Serafina, tudo bem? Tudo ótimo, Lupe. Oi, ouvintes. Porto Alegre. Tudo ótimo, Lupe. Oi, Dani. Olá, ouvintes. André, eu lembro da primeira vez que a gente falou sobre diversidade neste programa e foi muito bacana. A gente chegou, inclusive, também a fazer uma entrevista. Eu esqueci o nome do nosso Fabiano Machado da Rosa, grande advogado. Fabiano. Um abraço pra ele. Nosso abraço, Fabiano. Nosso ouvinte, né? Eu vi um dia desses até que ele mandou uma mensagem, né? De um episódio que ele tinha gostado, né? Exatamente. Um abraço, muito bom. Viu, Fabiano? Bora falar sobre diversidade? Faz tempo que a gente não Faz fala. tempo e falamos bastante. Os tempos andam sombrios para a diversidade. Exatamente, eu acho que é por isso que a produção trouxe isso. Eu arrisco dizer que quem não gosta de diversidade, bom sujeito não é, né? E nesse caso eu só posso dizer que é ruim da cabeça. É muito ruim da cabeça, né? Daqui a pouco eu nem vou falar dos pés, Deixa né? pra lá, Deixa pra lá, né? Como dizia o Sargentelli, né? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente dos pés. Mas a pauta sobre diversidade, equidade e inclusão na imprensa especializada em negócios da advocacia perdeu efetivamente, Lupe, o fôlego e nos últimos meses ficou ausente das plataformas de informação. A atitude orquestrada pelas lideranças de plantão impactou os movimentos em prol de uma advocacia mais diversa, equinânime e inclusiva, e serviu de boicote às políticas progressistas e humanistas em um cenário que parecia não ter mais espaço para o retrocesso. Esse é um engano. Nós retrocedemos nos últimos tempos, né? As lideranças de plantão fizeram questão de salientar isso e nós fizemos um programa sobre isso, inclusive, que era sobre aquelas cartas que foram enviadas para os grandes escritórios dos Estados Unidos, fazendo críticas a um processo que vinha num crescente e que a gente achava que não havia mais espaço para esse retrocesso. Mas no meio do ano, agora desse ano, foi noticiada a ascensão da advogada Angela Kelley como a nova CEO do Diversity Lab, uma organização que atua na promoção da diversidade, equidade e inclusão, especialmente no setor jurídico. Então o Diversity Lab tem uma atuação em outras áreas também, mas muito voltado para o setor jurídico. A entidade utiliza dados e ciência comportamental para desenvolver e implementar soluções inovadoras que visam criar ambientes de trabalhos mais inclusivos e equitativos. Angela Kelley é uma ativista jurídica e analista da política estadunidense. Ela atua como consultora sênior da Associação Americana de Advogados de Imigração. Você vê que ela ou ela está tendo muito trabalho ou está sofrendo muito, né? Não, a vida dela realmente, Daniele, tá desafiadora. Porque ela faz isso, que é uma organização, mas olha que coisa curiosa, que reúne aproximadamente 15 mil advogados que apoiam o aumento da imigração nos Estados Unidos. Então, ela não está sozinha. Kelley atua na defesa de políticas imigratórias desde a década de 90. Ela também trabalhou para diversas organizações pró-imigração e passou vários anos na Open Society Foundation, a instituição global de doações financiada pelo filântropo bilionário George Soros. Kelley trabalhou como consultora de imigração do Conselho de Política Interna da Casa Branca durante o governo Obama. Por que eu estou trazendo isso com esse grau de detalhamento, Lupe? Porque depois de meses onde havia uma certa... meses sombrios, né? Quem sabe sobre esse aspecto da diversidade nos escritórios, há toda uma retomada, né? Como não podia deixar de ser. E aí, Lupe, antes de te passar a palavra, eu fico pensando, nós tivemos grandes escritórios que capitularam, grandes escritórios nos Estados Unidos capitularam as exigências da atual gestão sobre diversos aspectos, né? Há um aspecto que eu não tenho trazido muito aqui, porque não me
sinto à vontade para tratar, deve ser um assunto complicado, hein? Porque eu, para não me sentir à vontade... Fiquei curiosa aqui, André. Que é o trabalho, a exigência de trabalho pro bono dos escritórios de advocacia, mas um pro bono para defender o Estado estadunidense das coisas que ele mesmo provoca, né? É indigesto, né? Desculpa, agora é o Alexandre Lupe falando. Assim, eu usei até o Alexandre, é indigesto, mas vamos lá. Desculpa, você não quer entrar nesse assunto, né, André? Mas eu tenho acompanhado esse fenômeno também com muita curiosidade. Tem de tudo, né? Tem sócio de escritório saindo do escritório porque o escritório falou que ia fazer isso, aceitou, né, os termos de acordo. Então tem sócios que não concordam, que saem do escritório por conta disso. Tem o escritório que defende causas contrárias às que eles já defendiam antes e agora são obrigados a defender. Assim, tá uma salada esse assunto, assim, é um case para se acompanhar. Né? E eu acho que ele tem o diagnóstico que pode se fazer disso é uma falta de articulação, né? Isso é uma coisa interessante. Sim, de classe, eu acho, inclusive, né? Nem a gente ia falar, mas eu acho mas é isso mesmo, quer dizer, eu acho que não houve uma capacidade de se articular como negócio, né? Eu acho que eu posso emendar uma pergunta aí, nesse caso, se vocês me permitem. Por favor. Acabou a prioridade? Não é mais prioridade? Ainda é para alguns escritórios, vou até defender. Mas assim, a gente até falou, no começo do programa eu falei ali, a gente já falou sobre esse assunto algumas vezes, tá? O André recapitulou algumas passagens. Mas essa é a pergunta, assim, não é mais a prioridade? Assim, será que alguns escritórios, não sei... Eu acho que nós fomos arrebatados, não sei o que a Daniele pensa, mas acho que todos nós, de uma certa maneira, quem sabe a gente esteja falando de uma situação global, né? É difícil a gente falar isso. Pois é. Quem sabe todos nós, de uma certa maneira, tenhamos sido arrebatados aí por um tsunami, né? Sobre o qual a gente não tinha muita... A leitura era difícil, né? Quando as primeiras manifestações de violência mesmo começaram a surgir, eu acho que a gente não tinha muito essa dimensão, né? É esquisito como é difícil reagir numa situação como essa. Quando a coisa tá na prática, tá no dia a dia, que você fala assim, agora é assim, não pode, né? Acho que é aí que a gente... Então eu acho que o que me surpreende, né? E antes, Dani, só pra você, o que me surpreende, primeiro, uma falta de articulação como negócio, né? Faltou ter marcado uma reunião num dos escritórios lá da Madison, né? Ou da Quinta, reúne todo mundo lá, reúne os líderes e diz assim, como é que nós vamos fazer? Vamos caminhar. E mesmo que saísse sem solução nenhuma, não li nenhuma notícia, né, Dani? Nenhuma notícia de que tivesse havido algum tipo de articulação. Então, o que nós tivemos? Muito rapidamente, um grupo aderiu e muito rapidamente um grupo resistiu. Porque teve um grupo que resistiu. E aí, o que é curioso é que o grupo que aderiu teve essa perda de advogados, e tá tendo até hoje. Tá tendo até hoje, exato. E o grupo que resistiu não teve perda de clientes, que era uma das justificativas que a turma que aderiu rapidamente dizia, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer, né? Se eu não conseguir entrar num órgão público para defender o meu cliente, era isso que se usava, mas os que resistiram não perderam, teoricamente, clientes, a sociedade conseguiu se reestruturar. Acho, Lupe, que vão ficar máculas, literalmente máculas naqueles escritórios que muito rapidamente negaram a questão da diversidade. O retrocederam. Rapidamente. E outra, né, André? É o que a gente já vê nas Big Techs, né? A mesma coisa, ou seja, as Big Techs eram grandes exemplos, né, de empresas que prezavam pela diversidade e rapidamente elas desmontaram seus programas. Poucas resistiram. E aí, isso certamente, gente, vai... A gente tá num pêndulo, certamente isso vai voltar e tem repercussão. E a sensação que eu tenho, Dani, é que pra mim não há nada mais velho do que essas Big Techs. Pra mim elas são velhas. Nossa, elas já são velhas. Porque elas têm práticas velhas. E eu sei que pode ser um horror falar isso. É isso, mas é uma práticas velhas, entende? Aderiram rapidamente, sem razão nenhuma, enfim. Uma questão. Agora, ao noticiar a ascensão da Kelly, Lupe, a imprensa estadunidense abriu espaço para a retomada de um debate necessário sobre uma questão fundamental, que não pode ser colocada debaixo do tapete por conta das idiosincrasias pessoais, mesmo de quem foi guindado ao poder pelo voto popular. Então aqui a gente não está discutindo, quer dizer, esse debate tem que ser feito, o debate precisa ser feito. Há questões que precisam retornar à pauta dos escritórios de advocacia, mesmo que causem incômodo. O Diversity Lab busca aumentar a transparência e a responsabilidade nas práticas de diversidade e inclusão.
especialmente em relação à contratação e promoção de profissionais, algo que foi satanizado nos últimos tempos e que precisa resistir por meio de um movimento integrado. E o que eu acho interessante aqui é que a gente precisa, porque aí tem gente que surfa na onda, né? Porque aqui no Brasil, quer dizer, estamos debaixo da linha do Equador, estamos aqui em Pindorama, né? Que era como os povos tradicionais chamavam esse lugar, que particularmente eu acho um nome lindo. Eu acho lindo, Pindorama, acho lindo. Eu até me lembro daquela música, né? Pindorama. Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. E nós aqui assumimos também como se não fosse importante. O negócio aconteceu lá em cima, por uma coisa deles, não tem nada a ver conosco, e a gente tirou isso da pauta também. E isso me preocupa, e por isso é que a produção aproveitou essa volta do Diverse Lab, por meio do Diverse Lab, dessa ascensão dessa advogada, e eu trouxe aqui também. Então, só para falar, nós não vamos desistir, viu, queridos ouvintes, nós vamos continuar aqui, porque isso é um gesto de gestão. E mais, isso é um gesto de inovação, né? Exato. A inclusão por incrível que pareça, é um gesto de humanidade. De humanidade, exatamente. Acima de qualquer coisa. Muito bom. A organização baseia, Diverse Lab, as suas ações em dados e estudos científicos. Isso é muito interessante, isso é uma tradição. E eles têm números ótimos, buscando entender como esses vieses podem afetar as decisões e como podem ser removidos para criar ambientes mais justos. O Diverse Lab disponibiliza ferramentas e eles têm uma chamada Inclusion, não sei se você conhece, Daniel, Inclusion Blueprint. É um guia estratégico para avaliação e planejamento de ações de inclusão em escritórios de advocacia. Não conheço, especificamente em escritórios de advocacia. E o Diversity Dividends Dashboard, que ajuda a analisar a diversidade em equipes de advogados externos, quer dizer, ainda com as empresas também. Quer dizer, como é que isso pode ser feito. Eu achei interessante, aproveitei o gancho, Lupe, e achei que estava na hora da gente retomar. Fazia muito tempo, bom. Efetivamente, fizemos programas, acho que programas que foram muito interessantes, a gente não pode fugir dessa pauta. Ô André, há exemplos do que o Diversity Lab desenvolve? Sim, os resultados do trabalho do Diverse Labs são significativos. Entre os muitos relatados, um chama especial atenção. É a criação de uma estrutura orientada ao cliente e apoiada por mentores para garantir que mais de 90 associados júniores subrepresentados tivessem acesso equitativo à prática de pitch, feedback e geração de clientes, o que resultou em cerca de 3 milhões de dólares em negócios gerados por esses advogados. Eles montaram uma turma, olha que coisa interessante. Eles montaram uma turma de 90 júniores e começaram a fazer um programa de inclusão desses júniores sobre coisas que eles não tinham acesso nenhum. Eles nunca tinham feito um pitch, não recebiam feedback dos clientes, eles diretamente, não geravam clientes também. E eles colocaram isso dentro, é um programa, eu não sei exatamente como é que, mas ele está retratado isso. E ele gerou. E é curioso, né? Porque, não sei se você percebeu, né, Lupe? A Daniele nos últimos programas só traz bilhão agora, né? Não, é bilhão pra cá, bilhão pra lá. Aí você também chegou agora aqui, pá! Não, 3 milhões. 3 milhões. Muito pobrinho. Tô muito pobrinho nesse negócio, mas eu achei... Mas vamos a gente chegar lá. Mas quando a gente tava preparando esse episódio, o Daniele me chamou a atenção, porque o valor, sob ponto de vista numérico, ele não é efetivamente grande, né? O que é 3 milhões dentro desse universo dos escritórios de advocacia, mas né? A mensagem é, isso dá dinheiro. Gerou dinheiro, era exatamente isso, né? Eu achei muito interessante, porque eles divulgam, Lupe, com galhardia isso, 3 milhões de dólares, essa turma da criação dessa estrutura criada para exatamente incluir esses júniores em processos que eles nunca tinham vivido. Agora, com certeza vão ficar sócios melhores, né? Possivelmente estou falando sócios melhores, com uma experiência. E aí, Daniel, se me permite, Lupe, antes de... Tem uma coisa curiosa nisso, que é quando a gente falou de por que alguns programas atrás, por que a IA não ia... É isso que eu ia comentar. Eu já ia falar assim, atenção, sócios fundadores, presta atenção. Porque se você dá essa experiência, né, para esses júniores, e eles começam também a vivenciar esse negócio, tipo de... a gerar negócio, é disso que a gente precisa deles. Nós não vamos conseguir abrir mão deles por conta da
IA. A IA vai nos ajudar muito, vai ser sensacional, eu não tenho dúvida sobre isso. Mas tem o espaço dela e os júniors que geram os 3 milhões, tem o espaço deles e assim, sucessivamente, eu acho que a gente tem que começar a tomar cuidado com isso, sabe? A gente podia criar um quadro que acorda o fundador. Brincadeira. Acorda fundador. Não é mal isso. É um bordão bom. Acorda fundador. Você sabe que eu gostei disso pra gente fazer? E lá vem a cabeça, já tá... Agora é atrás de mim que eles vêm no estúdio. Não. O acorda fundador é muito bom, porque pode ser... Sabe como o Foro de Teresina tem o cabeção, o momento cabeção? A gente pode ter o acorda fundador na próxima temporada. O acorda fundador. Ufa, Lupe, obrigada por essa ideia. Eu acho que nós estamos mantidos agora. Olha, acabou você, até... pelo menos. Eu preciso ter uma ideia boa agora. Não. Você tá comigo. Ufa, garantimos a nossa próxima temporada. Escuta. Então, mas só pra... Quer dizer, entre outros casos, essa é a prova que as políticas, entre outros casos, esse caso dos 90 Júniors, é a prova de que políticas de diversidade geram receita. E é necessário desenvolver e manter essas políticas. O ataque, Lupe, sistêmico às iniciativas de diversidade, equidade e inclusão, lideradas por algumas gestões, estancaram a onda de progressos conquistados nos últimos anos, principalmente dentro de escritórios de advocacia. Combater esse obscurantismo corporativo é dever daqueles que zelam pelos negócios da advocacia e por seu papel como ponta de lança nas políticas de desenvolvimento social e econômico. Eu vou abrir um parênteses para uma crítica que eu ouvi hoje, que é assim: o nacionalista italiano, ele é italiano. O nacionalista chinês, ele é chinês. O Brasil é um dos únicos que tem um nacionalista americano, estadunidense. Né? Então, assim, essas coisas me dão um certo medo. Mas aí eu disse isso pra perguntar: e o Brasil, André? Temos algum... Nós temos duas considerações a fazer. Similar, eu gosto muito da sua colocação e acho que ela não perde no campo temporal, apesar do nosso programa ser veiculado um pouco depois e a gente ainda vive, né? Um pouco os efeitos desse nacionalismo brasileiro americano, né? Exato. Eu acho que o Brasil, e até gostei dessa pergunta que você fez, porque um dia desses nós recebemos uma querida e carinhosa correspondência, né? Não é correspondência, uma mensagem de um ouvinte que comentava que gostava muito, Daniela, e quando o Lupe perguntava... E o Brasil, é verdade. E o Brasil, né? E eu achei muito curioso isso, porque, na realidade, explicando quase que tecnicamente, eu acho que essa é uma preocupação que o Lupe tem, que a gente fica falando tanto de fora do Brasil, né? De aterrissar esse negócio, né? Pô, e o Brasil, né? Então, essa é uma pergunta... Ainda mais um assunto como esse, que vem de meses pra cá, ele vem ressonância, tendo ressonância, né? O que aconteceu lá e tá espirrando aqui, né? Exato. Eu acho, Lu, que a gente arrefeceu os movimentos pró-diversidade, equidade e inclusão. Eu acho que nós somos contaminados um pouco por essa questão de deixar de considerar importante isso. Acho que foi um movimento muito agressivo e muito forte de fora e, quem sabe, a comunidade da advocacia, quem sabe, não tenha nem muito a dimensão, desculpa eu falar isso, mas a comunidade da advocacia brasileira não é tão ligada às questões da advocacia internacional. Esse programa até tem esse propósito, né? Sempre teve, trazer um pouco da experiência internacional para que a gente aplicasse aqui. A questão é que isso não atingiu só a advocacia internacional, mas as empresas internacionais. Então eu acho que a advocacia brasileira foi um pouco contaminada por esse retrocesso por conta das empresas, né? A gente viu rapidamente informações de multinacionais que deixaram de incluir nas suas políticas de contratação ou de promoção, etc e tal, elementos de diversidade, de equidade e de inclusão. E a advocacia brasileira, claro que ficou sabendo disso e eventualmente surfou nessa onda. Até porque a gente gosta de tudo que é simples, né? Tudo que é complexo não vinga, né? A simplicidade é que é bom, né? A simplicidade é que é bacana. Isso ou é aquilo. E a gente meio que valoriza isso e tá errado. As questões, elas são difíceis para serem abordadas e precisam ser abordadas, e em gestão de escritórios de advocacia precisam ser abordadas. Acho que a gente não abriu mão por completo, mas acho que impactou negativamente o fato desse bombardeio de fora e para fora, né? Porque a advocacia brasileira não foi atingida diretamente, mas eu acho que surfa nessa onda
de retrocesso. É uma questão que eu acho que a gente tem que prestar atenção. Mas quem sabe a gente esteja retomando. Não, e quem sabe não tem os júniores aqui no Brasil de olho nisso e também fazendo o mesmo movimento daqueles outros júniores que a gente citou agora há pouco aí, dos júniores estadunidenses aí. Mas você sabe, Lupe, que desculpa, Daniel, é só porque eu acho que tem uma coisa, eu tô cada vez mais impressionado com o caráter estrutural que essas coisas têm, né? É uma coisa incrível. Eu nunca entendia quando falava, vou fazer uma confissão aqui, isso é estrutural, né? Isso é racismo estrutural, isso é machismo estrutural. E esse estrutural entrava pra mim meio vago, atravessado, né? Sabe assim, o que era comer. E aí eu comecei a fazer uma tradução, tô fazendo uma tradução de que esse estrutural era a naturalidade com que se trata as coisas, né? Um dia desses eu tive que postar, eu nem posto nada que não seja sobre advocacia, mas eu fiquei tão indignado porque uma promoção de um evento aonde todo mundo que falava eram homens. E o evento era promovido por uma grande empresa, o evento era patrocinado por grandes empresas e todas as fotinhos, todas as palestras eram de homens. Cara. E aí a questão estrutural me parecia que assim, não é possível tratar com essa naturalidade, né? Não é possível que alguém não tenha visto, era um anúncio, Lupe. Era um anúncio. Mas é o que você falou, né? Isso é natural, era isso é naturalizado. Então eu acho que essa questão desse retrocesso, o que ele favorece é exatamente essa naturalidade. Eu acho que a gente vinha num comportamento de estar confrontando essa naturalidade. Não é natural. Como é que um assunto como esse não tem uma mulher falando? Ou vamos lá, num país de 215 milhões de habitantes, não tem nenhuma mulher que sabe falar sobre isso? Onde a maioria é mulher. Já começa por aí. Numa coisa... E eu tô indo na questão de gênero, que é que fica mais fácil. Eu tô até facilitando a vida. Outras camadas, mas se você... Tô te ajudando, a me ajudar. Vamos pensar. Então, essa questão... Então, eu acho que o que esse movimento na advocacia... E eu queria muito, mas acho que, de novo, né, não vou repetir, porque senão também fica uma coisa recorrente sempre, porque acho até que sobre esse aspecto a gente tem alguns movimentos das nossas lideranças da advocacia que tomam cuidado sobre isso e acho que temos representantes aí muito interessantes fazendo trabalho, representantes, mulheres principalmente, fazendo trabalhos muito interessantes nesse sentido. Isso, Lupe. Eu ainda tenho, imagina esse... O André, você é um exemplo disso, ainda quero deixar registrado aqui. Oi? Acho que já falei em algum programa isso, mas o André é um exemplo disso. Um exemplo. Eu vou agora na minha vez. Nosso mercado. Eu chamei o André uma vez, falei, André, você não quer participar de um evento assim assado, tal, pra gente falar. Ele falou assim, Lupe, enquanto eu tô deixando de fazer evento, porque enquanto eu estiver lá, vai ser mais um homem branco tomando o lugar de uma mulher, de um LGBT, de um PCD, de uma outra pessoa, de uma pessoa jovem, outra pessoa que pode estar nesse lugar. Então, assim, eu achei isso tão grande, cara. De verdade, André, eu uso até hoje esse, eu quero deixar registrado aqui. Porque isso pra mim foi uma grande lição, porque assim, é verdade. Alguém tem que falar assim, chega, não vou mais subir no palco. Ah, mas é o fulano, o presidente, não sei das couve. Tudo bem, vai o vice, vai a vice. Vitor, traz o remédio do médico monstro pra mim agora. E Ed, solta aí a vinheta, o sinal sonoro do gesto de inovação. Imagine que você acorda amanhã e a sua profissão continua existindo, mas o seu cargo não. Essa pode parecer uma provocação bem exagerada, mas é exatamente isso que os futuristas dizem que vem sobre o futuro do trabalho. O job, né, como a gente conhece hoje, está morrendo. E no direito, talvez ele nunca tenha sido tão frágil quanto agora. Ian B. Craft é um dos pensadores mais atentos e um dos que eu mais gosto também, sobre as mudanças do trabalho, né, sobre o futuro do trabalho. E ele fala que a gente está entrando numa era dos Creative Generalists, que são profissionais que não se definem por um título fixo, mas por um conjunto fluido de competências. Ele fala, em outras palavras, que a gente está no mundo dos generalistas e não dos especialistas. Que a gente está fazendo uma transição sobre o futuro do trabalho. Esse tipo de pessoas, desses novos profissionais, é gente capaz de transitar entre funções, aprender rápido, orquestrar tecnologias e liderar com criatividade. O dado que mais me chama a atenção das predições dele sobre o futuro do trabalho, que me tira o sono, é sobre a meia-vida das hard skills. Né? Ele fala, a previsão dele é que o tempo de hoje das hard skills, aquilo que a gente aprende, né, no sentido técnico das hard skills, ele tem até metade
do que você já sabe hoje vai se tornar obsoleto em menos de 2 anos e meio. Isso mesmo, gente, 2 anos e meio. Então, ou seja, voltando aqui para ficar bem claro esse ponto. Tudo aquilo que você sabe vai se tornar obsoleto, as suas hard skills, em até 2 anos e meio. Ou seja, gente, em menos de 3 anos, metade das habilidades técnicas que você aprendeu já perderam valor de mercado. Agora pensa comigo. Vamos trazer aqui, para o nosso universo jurídico. A formação jurídica tradicional, ela dura 5 anos, Essa é a nossa formação aí de faculdade, onde a gente aprende, a ser, profissional jurídico, dura 5 anos. E a maioria ainda investe pelo menos mais 2 ou 3 anos em especializações. Então a gente está falando aí de 7, 8 anos de estudo, para dominar competências que em 2 anos e meio vão expirar. É um descompasso enorme entre o tempo de formação técnica e a velocidade de transformação desse novo mercado do futuro do trabalho. E essa velocidade exige algo que o setor jurídico nunca precisou encarar de uma forma tão urgente. Reaprendizagem contínua. Sim, a atualização legislativa sempre fez parte da rotina dos advogados, faz parte, as leis vão mudando, a gente precisa se reciclar, mas até pouco tempo atrás ela acontecia num ritmo que era controlável, que era digerível, que a gente fazia uma atualização das nossas hard skills. Mudou a lei, mudou o código, Código Civil deixou de existir, mudou o novo Código Civil, que a gente ainda chama de novo, já tem tantos anos aí, mas é um parênteses, e a gente vai lá aprender, mas a gente agora, o jogo é outro jogo, não é o jogo onde a gente precisa fazer atualizações, vamos fazer o reskilling, o upskilling, são coisas que a gente já falou aqui também. A mudança não está só nas leis, mas está na tecnologia, está na estrutura do trabalho, na expectativa dos clientes. Tudo isso muda muito rápido e deve ser acompanhado desse mesmo modelo mental, novo, desse novo mercado, desse futuro das competências do trabalho. Trago aqui um relatório que a FGV fez pelo CIP, que chama Formando a Advocacia do Presente e do Futuro. Vale a pena você conhecer. Nesse relatório, a FGV trouxe evidências de novas áreas no direito. Então, eles fizeram um mapeamento de 27 novas funções na advocacia. Áreas como inteligência artificial, inteligência de dados, legal ops, consultivo tecnológico, legal design, compliance, de um novo jeito de compliance, legal marketing. Então, entre as 27 funções que eles mapearam como emergentes. Essas novas funções, elas são sinais de uma transformação estrutural da profissão jurídica. Por isso que fala que é formando a advocacia do futuro. Escritórios e departamentos estão evoluindo para modelos baseados em equipes multidisciplinares. Ou seja, gente, não vai bastar dominar o que você aprende na faculdade, que ainda é necessário para a gente poder depois fazer o exame da ordem e virar um profissional jurídico. Esse futuro do trabalho dentro do mercado jurídico, eu arrisco aqui dizer que vai exigir dos advogados uma atuação transversal, adaptável e integrada à tecnologia. Essa simbiose homem-máquina vai acontecer. E a gente nem consegue entender ela ainda por completo. A advocacia está deixando de ser uma carreira linear para se tornar um ecossistema de papéis. E quem continuar preso à lógica do cargo vai ficar para trás. Aliás, o Ian B. Craft, ele vai além. Ele afirma que no futuro o diferencial não será saber fazer, mas saber orquestrar humanos e máquinas, dados o julgamento, empatia e estratégia. A liderança que ainda opera com comando e controle está tão ultrapassada quanto os códigos em papel. É hora de aceitar essa nova verdade. Não estamos mais no mercado de títulos, mas de habilidades mutantes. E o gesto de inovação mais urgente talvez seja esse: aceitar que o nosso valor, o nosso maior valor, não vai estar aquilo na que a gente sabe, mas na nossa capacidade de aprender, desaprender e reaprender. É o que eu chamo sempre aqui da adaptabilidade. Porque se a IA vai tomar parte do nosso trabalho técnico, o que sobra para a gente não é menos importante. Na verdade, é o mais importante. E você? Você está investindo tempo para manter o seu cargo ou para renovar as suas competências? Uau, eu pensei logo que ela começou, eu falei, já pensou, você acorda e não é mais do gesto de gestão, agora você que faz vazio um outro que podcast. Deve dar na vida, Me deu um vazio, mas nossa, muito boa essa reflexão, como sempre. André Porto Alegre, muito obrigado por estar mais uma vez aqui, trazer esses insights que eu sei que você prepara com muito carinho. Daniele Serafino, muito obrigado também pelo gesto de inovação. Ao Vitor Presoto, que também está aqui, controlando aqui todo esse aparato que eu espero que exista por muito tempo ainda. E também ao nosso Ed Chaves, que monta e edita aqui o nosso gesto de gestão, e agradecer também a Compasso Colab, que deixa a gente invadir o estúdio aqui e trocar essa ideia. É isso, estamos de volta daqui a 15 dias. Até lá. Gesto de gestão.